Olá, eu sou a Melissa e eu vou resolver um exercício sobre distribuição normal. Esse é o exercício número 58 da lista de probabilidade. Bom, ele diz o seguinte: as alturas de alunos de um colégio têm distribuição aproximadamente normal, com média 170 centímetros e desvio padrão de 5 centímetros. Qual a probabilidade de que a altura dos alunos seja maior do que 165 centímetros? E qual a probabilidade de que as alturas dos alunos estejam entre 160 e 170 centímetros? Apresente a variável aleatória deste problema, juntamente com sua distribuição de probabilidade. Bom, primeiramente vamos nomear, então, a nossa variável aleatória, né, como ele pede. O nosso x, nossa variável, vai ser a altura dos alunos, isso em centímetro. Ele nos disse que a média é 170 e o desvio padrão é 5. Então, a média é mi é 170 centímetros. O desvio padrão é o sigma, e sigma é 5 centímetros. E na distribuição normal, nós temos essa relação aqui, essa notação aqui. Então, a nossa variável, né, segue uma distribuição normal com parâmetros mi, que é a média, e sigma ao quadrado, que é a variância. Então, não confundam, a variância é sigma ao quadrado, que é que nós escrevemos na notação. E o desvio padrão é apenas o sigma. Então, a nossa notação vai ficar desse jeito aqui. O nosso mi 170 e o nosso sigma 5. Ao quadrado, né? Porque é sigma ao quadrado. Então, assim que fica a nossa notação. E na letra A, ele quer saber a probabilidade da altura dos alunos ser maior do que 165. Então, como o nosso x é a altura dos alunos, então é o x maior do que 165. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é transformar a nossa distribuição normal em uma distribuição normal padrão, onde os parâmetros são o 0 e 1. Então, para transformar, nós usamos essa relação aqui. Então, aqui nós vamos ficar com um P de x, né, que o nosso x é 165, menos o nosso mi. Nosso mi é 170, então menos 170 dividido pelo sigma, que é 5. Então, nosso z é maior do que isso daqui. 165 menos 170 é menos 5. Então, menos 5 dividido por 5 é menos 1. Bom, para o z maior do que menos 1, para essa probabilidade, nós vamos ter um gráfico mais ou menos assim. Então, menos 1, o z é maior, então é tudo isso aqui em amarelo. Só que para usar aquela tabela de distribuição normal padrão acumulada, nós não conseguimos achar isso daqui, aqueles valores. Então, nós temos que transformar. E isso daqui, z maior do que menos 1, como o gráfico é simétrico aqui no 0, né, que é na média, então daqui para cá ele é simétrico, 1z menor do que 1 é a mesma coisa, né, a área, né, então o que a gente quer a área, porque a gente quer a probabilidade. Então, tanto faz eu fazer o P de z maior do que menos 1, vai ser a mesma coisa do que o z menor do que 1. E fazendo z menor do que 1, a gente já consegue usar aquela tabela. Então, isso daqui é a mesma coisa que o P de z menor do que 1. Então, olhando na tabela, o nosso 1 é positivo, né? Então ele está aqui, 1. E como é 1,0, a gente 0,0, então vamos usar a primeira coluna aqui. Então, nossa resposta vai ser 0,8413. Então, no fim das contas, a probabilidade de ter uma altura maior do que 1,65, do que 165 centímetros, vai ser de 0,8413.
A segunda coisa que o exercício nos pergunta é a probabilidade das alturas serem entre 160 e 170. Então, ele quer isso daqui, né? Que a nossa variável seja entre 160 e 170, porque a nossa variável é as alturas dos alunos. Então, a gente quer o P disso tudo aqui. Então, a primeira coisa fazemos essa transformação aqui, né? Para transformarmos isso numa distribuição normal padrão, para a gente poder usar aquela tabela. Então, isso vai ser igual ao P de 160 menos o nosso Mi, que aqui é 170, dividido pelo sigma, né? Como tá aqui, é 5 o sigma, menor do que x, menor do que 170, menos o Mi, 170, dividido pelo sigma, 5. Então, isso vai ser igual ao P. 160 menos 170 é menos 10. 170 menos 170 é 0. Então, menos 10 sobre 5 é igual a menos 2. 0 sobre 5 é 0. Ah, aqui não é mais x, né? A gente transformou, então, é z. Então, aqui não é x, é z, em tudo isso aqui. Então, o nosso z está entre menos 2 e 0, conforme, né, este gráfico aqui, ó. Então, vou tampar aqui. Então, é esse gráfico aqui, ó, o nosso z, entre menos 2 e 0. Então, essa área em vermelho é a probabilidade que nós queremos. Mas, como eu já expliquei, aquela tabela, ela não mostra assim a probabilidade, ela mostra em valores acumulados, então nós não conseguimos encontrar isso daqui. Então, nós temos que transformar isso. Nós podemos escrever que isso aqui em vermelho é igual, então, a isso aqui em laranja, né? É menor do que 0, que isso a gente consegue achar na tabela, menos, então, para o vermelho, né, para o laranja se tornar o que está em vermelho, a gente tem que tirar essa partezinha aqui assim. Então, é menos isso aqui. Isso aqui é de menos 2 para baixo. Então, menos um z menor do que menos 2. Então, menos isso aqui que está em amarelo. Então, o que está em laranja menos o que está em amarelo é igual ao que está em vermelho aqui. Escrevendo isso, né, então o nosso P de menos 2 menor do que x menor do que 0 é igual ao P de x menor do que 0 menos o P de x menor do que 2. P de x menor do que 0, como a área total é 1, metade de 1 é 0,5. E o P de x menor do que menos 2, a gente olha aqui na tabela. Então, valores negativos estão desse lado aqui, menos 2,0, então é essa linha aqui. E como é 0, 0, né? Então, vai ser a primeira coluna. Então, o P de z menor do que menos 2 é 0,0228. Então, vai ser isso aqui, né? Vai ser 0,5, que é metade de 1, e aqui 0,0228. Então, fazendo essa conta aqui, vamos chegar em 0,4772. Então, essa é a probabilidade das alturas dos alunos serem entre 160 e 170 centímetros.